Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi. A gente está iniciando agora o bate-papo de abertura dessa sexta-feira, fechando então mais uma semana. Neste instante, são 9 horas e 59 minutos. Então, a gente está quase na abertura do mercado à vista. Como procederemos neste bate-papo de abertura? A gente vai dar uma olhadinha na situação do Ibovespa, do mercado americano, do dólar, para ter uma ideia do que esperar para o mercado hoje, né? E após essa introdução, eu passo a dar atenção às mensagens de vocês, onde vocês, através ali do bate-papo, né, podem solicitar que a gente estude a situação gráfica de papel ou podem perguntar dúvidas gerais sobre trade. Responderemos sempre sob o ponto de vista da análise técnica, e sob o ponto de vista dos modelos que a gente opera aqui na Leandro Stormer. Deixa eu ter certeza que a transmissão está ok e poderemos então começar. Tudo certo com a transmissão? Muito bem. Então vamos lá. A gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Ontem a gente teve um dia de alta, nada significativo, um dia de alta no gráfico do índice Bovespa, né? Mas o pregão em si foi caracterizado por um movimento lateral, como a gente pode ver aqui no gráfico do mini índice. Tá? Essa movimentação, tanto de ontem quanto de anteontem, não muda em nada, ou quase nada, a sinalização altista que foi dada pelo mercado a partir do candle do dia 3. O viés é altista, se espera ainda um movimento de alta em busca do topo de outubro. Mas é verdade que o cenário evoluiu um pouco, principalmente observando aqui o gráfico do mini índice. Se desenhou aqui um retângulo bem interessante no intraday, com resistência por volta dos 48.600 pontos e com suporte por volta dos 48.000 pontos. O rompimento desse retângulo provavelmente vai dar a direção para o pregão, talvez até próximos pregões. A minha expectativa seria pelo rompimento da zona de resistência, tá? Faria mais sentido dado o cenário do gráfico diário. Mas, se o mercado romper o suporte, a gente vai ter provavelmente uma boa sinalização de venda, nem que seja para uma operação intradiária. Mesmo que o mercado corrija no gráfico diário um pouco mais do que corrigiu de lado esses últimos 2 dias, faça um movimento de queda, o viés continuará sendo altista no gráfico do índice Bovespa. Tá? Voltando aqui ao gráfico do mini índice, a gente vê uma abertura levemente abaixo da linha d'água e a formação de um primeiro movimento. Tá? Se houver o rompimento da mínima do dia, pelo método Leandro, haverá então trade de venda. Pelo meu modelo, o ideal seria ter o rompimento dessa linha tracejada, para definir realmente uma venda. E é possível também ter um rompimento de linha d'água, tá? Gerando então uma compra. Então, se o mercado conseguir fechar acima do fechamento de ontem, a gente vai ter aí um rompimento de linha d'água, gerando compra. O dólar vem trabalhando nos últimos 3 pregões em cima do suporte que se extrai do fundo aqui do dia 10, 9 para ser mais preciso. Tá? O viés é baixista, tá? E por isso a minha expectativa é que o mercado venha a romper esse suporte, mas ele não rompeu ainda. O dólar opera em cima de um suporte aqui dos 3.800, vamos arredondar, né? 3.790, e ainda não tomou uma definição de rumo. Tá? O melhor, o mais fácil para trade seria o rompimento para baixo. Tá? Compras nesse suporte não são interessantes se o mercado não está demonstrando força para justificar isso. Olhando no intradiário, nós tivemos uma pequena abertura, uma leve abertura em alta, em gap, e agora o dólar vem fechando esse gap e começa uma tentativa aqui de rompimento de linha d'água, o que pode indicar então uma operação de venda, tanto pelo método Leandro quanto pelo método Bizzi. Tá? No entanto, o ponto crítico para o dólar é realmente o fundo formado entre o dia 3 e o dia 4 aqui. É o rompimento dessa região que definiria provavelmente o dólar para baixo também do ponto de vista
no ponto de vista de swing trade, tá? Então, no gráfico diário, o dólar então, poderia deslanchar. Tá? Então, o dólar agora testando o suporte da linha d'água, se romper, provavelmente teremos um sinal bacana de venda que deve levar o dólar a testar essa região aqui. No mercado americano, lembrando que ele vai abrir só meio-dia e meio, a gente tem uma movimentação altista, um viés altista, a expectativa para o pregão de hoje seria de alta. Eu mencionei ontem que a gente pode perceber um padrão recente nesse movimento de alta, que é de movimento de alta, correção em 2 pregões, alta, 2 pregões de correção, alta, 2 pregões de correção, alta, 2 pregões de correção, alta, 2 pregões de correção até ontem. Então, a expectativa seria de alta. O S&P 500 futuro já opera, ele está morno por enquanto, mas a movimentação sugere também manutenção do movimento de alta. É mais fácil para o mercado americano subir do que cair. Muito bem. Dado essa introdução, vou começar a dar atenção para as mensagens de todos vocês aí. Jonas Maciel, bom dia, Thiago. Você tem uma análise sobre estar vendido na Vale hoje? Uma análise sobre estar vendido. Olha só. A Vale está dentro de um processo de zigue-zague descendente, tá? O que favorece a movimentação baixista. No entanto, ela está dentro de uma grande congestão. Uma resistência por volta dos 16,30, um suporte intermediário em 13,20 e o suporte principal mais afastado aqui em 12,30. Tá? Ela não tocou ainda esse suporte perfeitamente, então ela poderia prosseguir no movimento de queda para tocar esse suporte intermediário. Mas não acho que vale a pena a posição vendida aqui do ponto de vista técnico. A perda da mínima de anteontem seria uma venda legal? Não me parece, porque está dentro de um cenário lateral e nesses casos os movimentos ficam um pouco mais erráticos dentro desta congestão. Tá? Mas no momento há uma maior pressão vendedora na Vale. Ela abriu num bom gap de baixo, acabou de abrir agora 4% de queda. Alguém mencionou ali na Last Live que isso teria alguma coisa a ver com a tragédia que ocorreu ontem, né? Aquele deslizamento, barragem, não sei. Mas pouco importa. O que importa é que a Vale abriu num gap de baixa, dentro de um cenário de congestão. Ela está bem próxima do suporte. Ela fica um pouquinho sobrevendida, nada demais. No gráfico intradiário, fica interessante, dependendo da forma como se comportar esse primeiro candle do dia, tá? A gente pode ter, na verdade, uma operação na ponta compradora, com essa abertura baixista, um setup de fechamento de gap. Para que esse setup possa ser trabalhado, o que a gente tem que ter? Essa barra de agora, ela tem que ter uma amplitude legal, tá? E ela tem que fechar próxima da máxima. E daí o mercado tem que superar a sua máxima. É isso que a gente precisa ter. Se fechar assim, não é legal. Se fechar no candle preto, não é legal. Daí o melhor que a gente pode fazer é ficar de fora. Ok? Mas a Vale abriu em cima de um suporte intermediário no intraday. O que eu gostaria de ver na Vale, melhor do que esse setup de frente? Eu gostaria que ela caísse agora, logo no início do pregão, viesse testar os R$13 desse sinal de reversão, em cima dos R$13. Daí, esse sinal me seria mais interessante. Prosseguindo.
Avisaram que eu estava sem som. Agora já está corrigido. Então, o que eu dizia aqui em relação a essa ferramenta, é uma ferramenta que surgiu há pouco tempo na versão Pro do Profit Chart. É um livro de ofertas plotado direto em cima do gráfico usando a escala do preço. Então nos dá uma ideia relativa de quanta venda e quanta compra tem em cada patamar de preço. É algo novo, estou usando há pouco tempo, estou achando bem legal, mas ainda não incorporei nenhuma técnica em relação a isso. Eu aproveito para lembrar que clientes XP através da Leandro Stormer podem assinar o Profit, tanto a versão RT quanto a versão Pro, com um desconto bem significativo em relação ao que é negociado diretamente com a Nelogic, que é a desenvolvedora desse software. Quem tiver interesse, pode mandar um e-mail para mim, bize@leandrostormer.com.br. Show. Vamos lá. Marcelo CWB. O que esperar da Petrobras? O Jander também diz, vale a compra de Petrobras se romper a linha d'água para cima? É melhor esperar o rompimento dos 8,15, 8,20. Muito bem, vamos ver estes cenários. E a Vale vai ficando interessante. Se ela fechar mais próximo da máxima, a superação da máxima aqui, para mim, enquadra ela numa operação de fechamento de gap, tá? Petrobras deu uma sinalização altíssima no candle do dia 3, rompendo, de certa maneira, uma cunha, rompendo também essa resistência aqui. Essa barra foi acionada. A gente teve uma correção depois, ontem um candle de indecisão, e que tem uma conotação altíssima. Entrou muito volume na ponta compradora da Petrobras no finalzinho do pregão. Olha só. Então, o que esperar da Petrobras? Olha, ela não está tão direcional assim, mas a minha expectativa é altista. Acho que é bem importante o complemento dos preços em relação ao candle de ontem. Se a máxima de ontem for superada, acredito no movimento de alta em busca dos 9. Se a mínima de ontem for perdida, daí aumenta as chances do papel frustrar essa barra de força, e daí o movimento mais provável seria um movimento meio errático, meio sem direção, né? Talvez vindo buscar o suporte aqui do 7,60, no fundo aqui dessa contração que houve. Então, do ponto de vista de swing trade, eu vi um sinal razoável aqui, que recebeu um C+, a superação dessa máxima, com stop abaixo dessa mínima, e depois disso a gente não tem mais um ponto tão tranquilo. Seria a superação da máxima de ontem um segundo ponto, mas existem outras operações que ficaram mais interessantes de lá para cá. Considerando o intraday, tá, a gente pode ter sim uma operação de compra por rompimento de linha d'água. E daí a tua pergunta, Chandra, se vale a pena, se a gente poderia fazer já operações, se a gente teria que esperar esse rompimento aqui dessa zona, que é o ponto crítico, depende da forma como apareceu o rompimento, né? Se a Petrobras romper a linha d'água sem romper essa resistência, tá, mas romper com bom volume e acionar o setup, ficar um rompimento bonito, sem esse rompimento aqui, eu posso fazer a operação. Eu fico mais interessado nessa operação se, por exemplo, eu perceber que o futuro está se definindo para cima através do rompimento da sua linha d'água. Então depende de como o mercado está se alinhando, ok? O índice ainda não conseguiu romper a linha d'água. Ele pode tanto romper a linha d'água para cima gerando compra ou romper o primeiro movimento para baixo gerando venda. Te aguarda. Petrobras também não se definiu. A Petrobras, para acreditar no movimento de queda, ela tem que romper essa faixa aqui do 7,85, tá? E tem um bom suporte aqui. A Vale não conseguiu fechar com uma característica boa para um setup de fechamento de gap, então a gente não faz nada. Robson diz, bom dia, Bize. Pode comentar a CSNA para a gente? Rompimento da máxima de ontem, é compra válida? Olha, de memória eu te digo que não. Vamos ver aqui. A CSNA, na minha leitura, está com o gráfico um pouco bagunçado. A gente tem um cenário cheio de obstáculos, tanto para cima quanto para baixo. Tá? A gente está dentro de um retângulo que não está tão bem definido, com as médias espalhadas ao longo da amplitude do retângulo,
as médias estão de forma, para mim elas me parecem mais lateralizadas do que direcionais para algum lugar. Tá? O viés é levemente altista. A superação da máxima de ontem não gera compra, pelo menos no gráfico diário. O que me interessaria no gráfico diário CSNA seria o rompimento do 5,85 ou o teste ou rompimento do suporte aqui em 3,65. Antes disso, nesse meio termo aqui, os movimentos ficam mais complicados, mais erráticos, a gente não tem pontos muito consistentes. Tá? Se tu te refere ao intraday, bom, daí o cenário muda. Tá? No intraday, a CSNA está com as bandas muito estreitas. Tá? Muito estreitas. A gente também consegue perceber aqui um retângulo. Tá? O rompimento da resistência aqui do 5,6 para cima gera compra, mas nem não é violação, é o fechamento acima desse ponto. Tá? O rompimento para baixo é um pouco mais difícil porque tem essas sombras aqui meio perdidas, tá? Que deixam o cenário aqui a zona de suporte meio ampla. Mas o rompimento dos 4,86 para baixo seria um sinal de venda. A Inês diz, bom dia, você pode comentar a Eletropaulo, já atingiu o objetivo de queda? Obrigado. A Eletropaulo, na minha leitura, fez um sinal de venda ontem. O que a gente tinha em Eletropaulo? Uma tendência de baixa e desde setembro o papel veio trabalhando dentro do que eu entendo como sendo uma cunha. A cunha estando inclinada para baixo, um padrão clássico de análise gráfica, havendo o rompimento da sua LTB, ela sinaliza compra. Daí com alvo provável, se ela tivesse rompido para cima, no topo de setembro. Tá? Só que o que aconteceu? E repara o seguinte, né? O final da cunha estava se apoiando nessa linha de suporte primária, no sentido que a gente teve um topo primário aqui, ele foi rompido, se transforma em suporte. Ontem, a Eletropaulo abriu em gap de baixa e caiu com força, desconfigurou a cunha. Tá. Deixa eu tentar aqui. A gente não vai conseguir encaixar aquele fechamento ali. Tá. Então, a cunha foi desconfigurada. E esse candle vem acompanhado de bastante volume. É o rompimento dessa zona de suporte dos 9,70. Para mim é venda. Só que é uma venda que eu confirmo ela, eu aceito ela pela perda desta mínima aqui. Coisa que ainda não aconteceu. Então, essa mínima... O candle de ontem sugere que a queda não encerrou. Ela deve se aprofundar. Agora, outra coisa é a forma de entrar, tentar se aproveitar disso. Para tentar se aproveitar disso, operaria a perda mínima de ontem. Com stop acima da máxima de ontem. Tá? Então, acho que vem mais queda por aí em Eletropaulo. O Nitraides, Bizibond, Marco Polo, barra de ignição na ponta vendedora, entrar na superação da mínima da primeira barra. Acho que quando tu falou isso, Nitraides, faz uns minutinhos, e tu estava se referindo ao intraday, né? A primeira barra da Marco Polo aqui no 15 minutos chegou a ficar com uma cara de barra elefante, poderia sim dar venda. Mas entrou pressão compradora e ficou essa grande sombra, o que anulou esse sinal, né? Desconfigurou esse sinal que tu estava vendo. Vamos voltar aqui para o gráfico diário. Marco Polo gerou uma compra bem importante aqui no dia 4, né, anteontem. A gente teve uma forte movimentação de alta ontem, uns 10% de alta. O papel alcançou o alvo do topo de setembro, da volatilidade e também da média móvel de 200. Agora deve entrar um pouco de pressão vendedora. E é difícil dizer se a Marco Polo vai marcar um topo aqui ou se ela continua esse movimento de alta em busca da próxima resistência, que seria a faixa de 2,53. Depende de como ela se comportar no pregão de hoje, no próximo. Se hoje ela não conseguir formar um candle de força vendedora, né, for um candle de decisão, mesmo que seja preto, um candle que nem esse, provavelmente surge mais um candle que nem esse. E quanto mais candles de dúvida surgirem aqui, mais provável fica que o mercado continue um movimento de alta. Tá?
Não tem sinal de reversão significativo na Marco Polo, por enquanto. Tá? Eu estou até acreditando que a Marco Polo vai seguir o movimento de alta em busca dos 2,53, 2,57. O Omar diz o seguinte: Biz, ontem foi dado entrada em Brasil Foods, como está o trade? Sim, ontem teve entrada em Brasil Foods pelo método Leandro. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu não sei se vocês conhecem a página do Farol, mas é uma página bacana para vocês acessarem. leandrostormer.com.br/farol, é um informativo diário, tá? Que a gente publica depois do pregão. Vocês podem ver como fechou aqui o gráfico do índice Bovespa já com as análises, com as linhas desenhadas. Aqui tem a lista dos papéis que vão ser comentados no vídeo, que eu aqui estou apresentando. Tem um link aqui para o curso que vocês deveriam fazer. Curso de análise técnica para traders, para vocês entenderem bem o que é falado. Okay. E aqui tem as atualizações das operações dentro dos modelos são seguidos no comentário de fechamento. As operações método Leandro de Swing Trade e método Stormer e FR2. Então, Brasil Foods está aqui, ó, teve compra contra a tendência dentro do método Leandro de Swing Trade, a compra foi a 57,80. Stop em 55,45 e RP em 60,15. Teve também ontem compra em Banrisul. Né? Marco Polo ontem atingiu a RP da compra que foi dada anteriormente e assim por diante. E aqui embaixo há uma lista, existe uma lista de papéis que chama a atenção. Tá? Por exemplo, ontem, o que rompeu? Pelo método Busy de Swing Trade. Rompeu o Banrisul e Call 3. Dois papéis que geraram compra. Tá? Então aqui, os três status estão executados. Foi no dia 5/11 que as operações surgiram. Essas avaliações aqui são boas. Vai de D, que eu nunca ponho, daí eu simplesmente não ponho papel na lista. C, C+, opa, interessante. B, buy trade. A, está imperdível. É isso. Tá? Tem trades possíveis para o dia de hoje, dia 6/11. Então aqui a gente fica atento. Eletropaulo, a gente falou de Eletropaulo antes, é um gap de fuga. Se perder a mínima, então dependente de acionamento, válido para a data abaixo, que é essa aqui. É uma venda. Então Eletropaulo tem que perder a mínima, nota muito boa. Uma venda. Brasil Foods está aqui, ó. Retorno à média do tipo 3. Ou seja, tipo 3 é quando o papel dá o sinal no vazio, sem ter atingido uma estrutura de preço como um suporte. Tá? Então depende também da superação da máxima. Então pelo método Leandro a compra já foi dada ontem, pelo método Busy de Swing Trade, essa compra aqui está condicionada à superação da máxima de ontem que ainda não aconteceu. Na segunda-feira, tá, essa lista aqui vai aparecer aqui, ó, atualizada se acionou ou se não acionou ao longo do pregão de hoje, sexta-feira. Entenderam como é que funciona? Legal. Então, pelo método Leandro ontem, houve compra em Brasil Foods. Eu gosto, sempre quando o trade vai contra a direção do movimento prévio, é o caso aqui, porque será um trade de retorno na média. Tá? A minha operação se dá no acionamento do candle. No caso, superação da máxima de ontem. Esse aqui é o gráfico intradiário de Brasil Foods. Então, o gatilho está nessa linha verde. Ultrapassando essa linha verde, para mim gera compra em Brasil Foods. O Marco está perguntando se a superação da máxima de ontem em Marco Polo seria um ponto contínuo. Ponto contínuo tem a ver com a média móvel de 21 períodos, quando o mercado corrige até a média móvel de 20 períodos, e daí o primeiro candle que toca a média tem sua máxima superada, tu opera a favor dela, claro, quando ela estiver ascendente, né? A gente está bem distante da média móvel de 21 períodos. Tá? No semanal, se tu te refere, estaria contra a média, então não tem esse trade, então acho que tu está equivocado.
Márcio Matheus diz, olá Biz, existe outra equipe na LS que executa os trades? Ontem no comentário de fechamento não tinha enquadramento em qual 3. Você comentou que não tinha visto. Não entendi como tem o trade executado hoje. É que tu tá confuso realmente, Márcio. Tá? Dentro do método Leandro de Swing Trade, a gente busca alguns enquadramentos, a gente escolhe o que parece melhor e a gente dá o call, o comentário de fechamento. Tá? Ontem houve call em Brasil Foods e Banrisul. Esses foram os calls oficiais dentro do método Leandro. Tá? Eu comentei ontem no comentário de fechamento, inclusive, qual 3. Tá? É um gráfico para olhar da forma ajustada. Tá? Aqui no farol que eu te mostrei, e mostrei para todos, existe uma lista que eu faço com calma dentro do método Busy. Tá tudo dizendo aqui, ó, método Busy Swing Trade, método Busy Swing Trade, método Busy Swing Trade. Tá? Eu pego os enquadramentos todos do mercado e dou uma nota. Tá? Qual 3 rompeu ontem? Então, o trade dentro da teoria do método Busy Swing Trade, houve compra em qual 3. Ok? Não necessariamente as operações do método Busy vão constar como call no comentário de fechamento, porque não é o método Leandro. Muito bem. O caçador pede para a gente comentar Alpa 4. Alpa 4 é papel que a gente tem posição comprada dentro do método Leandro, dentro do método Busy também. A gente teve o rompimento desse triângulo ascendente, dessa congestãozinha. Houve compra no dia 13, o papel recuou por 2 dias, no que parece ter sido um pullback, agora faz um movimento de alta e entra volume, que é bem positivo. A RP está aqui para o call do método Leandro, de Swing Trade, está aqui em 9,19 nessa linha, num roxo claro. A expectativa é de alta. No intraday é um papel que não tem lá muita liquidez, não é um papel que a gente quer buscar operações de day trade. Prosseguindo. Omar pede para a gente dar uma olhadinha em Banco do Brasil. Banco do Brasil está forte. Está quase batendo na resistência dos 18,50. Esse gap de fuga, essa barra de direção sugeria compra. Foi falado no farol. O alvo aqui é 18,52 para ser preciso. Ontem, no finalzinho do pregão, o papel rompeu uma zona de resistência intermediária em 18, próximo alvo 18,52. Abriu um gap de baixa, sentindo o suporte. Agora já entra a pressão compradora, o rompimento da linha d'água pode gerar uma operação de compra de day trade. E Brasil Foods acabou de acionar pela superação da máxima de ontem. Olha lá. Então vai fluindo. O mini índice está se aproximando, está testando ali a linha d'água, pode romper a linha d'água, pode tirar compra. O dólar não conseguiu romper a linha d'água, mas ainda pode vir a romper. Elet 3 montou uma barra elefante no gráfico de 15 minutos. Pode, então, dar compra. Na superação dessa máxima, será que vai superar a máxima? Bom, acho que vai. Já me antecipei ali. Elet 6 superou a máxima, a gente pode buscar o trade até na Elet 6. Eu quero nos dois aqui, tá bem interessante.
Jorge, por favor, comentar a Ciel 3. Opa, Elet 3 confirmou, então. Vamos só colocar a operação aqui. 6,22. A barra elefante. 5,87 é a venda. No caso de Elet 6, que também gerou compra, o alvo seria 11,47. CSNA, pessoal, está ameaçando rompendo esse retângulo, hein? Vamos ficar espertos. O Sniper está perguntando, vale 3 ou vale 5? Nitra, qual a melhor compra e o alvo? Será que vai ter compra? Não sei se vai ter compra. Elet 3 bate mais claramente em cima do suporte, tá? Mas a Vale 5 está com mais volume. Eu iria de Vale 5, mas tem que buscar um argumento. Por enquanto não teve um argumento, mas está se desenhando aqui uma ilha. Eu duvido que ela consiga se manter por 4 candles, tá? Que seria o ideal. Se o papel conseguir manter uma ilha por 4 candles, o rompimento da ilha para cima, seguido da superação da massa, esse candle permite uma operação na ponta compradora dentro do método Busy, mas não dentro do método Leandro. Tá? Carlos diz, bom dia, estou pensando em RADL para o médio prazo. Pode, por favor, comentar esse ativo? Carlos, acho que a gente já conversou, acho que já me perguntou sobre esse papel. Não deve fazer muitos fechamentos, não. Tá? RADL3 no médio prazo não me parece lá muito interessante, porque o papel iniciou um processo corretivo lateral que deve tomar algum tempo, levar ainda algum tempo. Repara que a gente tem uma LTA que guia o papel, que é essa linha inclinada aqui, ó. E ela provavelmente vai ser buscada esse movimento lateral. Então tu pode ficar muito tempo com o mercado indo para lugar nenhum, o papel indo para lugar nenhum. O viés é altista. Tá? No curtíssimo prazo, o papel está com cara de buscar resistência em 44,50, 44,40, tá? A gente pode até ficar atento no intraday para um rompimento dessa congestão, ó, no gráfico de 15 minutos. Se romper para cima, uma compra de day trade. Então tá com uma cara de testar essa zona. Mas uma vez testada essa zona, eu cogitaria encerrar a operação, tá? E ficar bem atento, e ficaria daí bem atento à reentrada no papel, caso essa zona de resistência 44,50 viesse a ser rompida. Tá? Mas a movimentação do papel sugere que ele vai andar de lado até se aproximar da LTA aqui, talvez daqui mais 1, 2 meses andando de lado para depois oferecer o rompimento. Então poderia usar durante esse período, tá? Ainda mais esse capital para outras operações. O João pede para a gente dar uma olhada em Itaú. Itaú está forte. No momento está sendo segurada pela fronteira do gap, aqui em 28,70. Mas eu acho que esse gap não vai segurar o papel por muito mais tempo. Se a gente perceber Itaú indo para cima dos 28,80, provavelmente ele vai fechar esse gap e vai vir testar a zona aqui dos 30,20. Itaú, no método Busy, gerou uma compra na superação da máxima no dia 13, essa compra está válida, a expectativa é de alta. Para quem está de fora, o rompimento dessa região aqui, desse topo, tá, poderia ser visto como argumento na ponta compradora. No intraday, a gente também pode buscar a operação na ponta compradora, se o papel conseguir fechar acima dessas linhas todas aqui. Ó. Okay? Papel que está interessante. Se Itaú romper esse fundo, é uma demonstração de fraqueza, e daí a gente pode ter um movimento corretivo em busca do suporte aqui da mínima do dia 3.
mas esse por enquanto não é o movimento mais provável. O Bruno pede para a gente olhar PRML3 na ponta compradora. Bom, PRML é um papel que deu uma puxada ao longo do mês de outubro e chegou na resistência do que parecia ser um grande retângulo. Existe uma resistência aqui por volta do 0,88. Claro, é uma tosqueira, né? Uma cotação abaixo de R$1. E no dia 4, inclusive, fez esse 2G, permitindo a intenção de venda se o 2G viesse a ter sua mínima perdida. Não houve. E o papel subiu ontem, está subindo hoje, o que vai gerando aí o rompimento dessa zona de resistência. Está entrando volume, um volume crescente que está empurrando o papel. Tá? Não vejo compra, primeiro porque é uma tosqueira, segundo porque o papel já é bem esticado para cima. Mas nada diz que esse papel vai parar de subir. Tá? Ele pode continuar subindo. Próximo alvo é a faixa aqui de 1,12 mais ou menos. Uma compra mais segura, se tu acredita numa alta desse papel, viria de um cenário onde o papel para de subir, faz uma correção, sente o 0,88 como suporte, fazendo um pullback e daí gera compra. A gente compra depois de uma correção, depois do papel ter aliviado um pouco essa pressão vendedora que deve estar se construindo ao longo desse movimento de alta. Mas agora eu acho que o papel está muito esticado. Não impede que ele continue subindo, só fica difícil para tu abrir uma posição agora. Muito bem, pessoal, já são 10h38, eu extrapolei aqui o período no nosso bate-papo, abertura. Eu vou encerrar por aqui, lamento não ter respondido todas as perguntas, a gente faz o possível. Mas a partir das 11h15 a gente volta a ficar disponível no site da Lendo Store, né, para discutir a situação do mercado, mas daí no canal do LS Live, fechado para nossos clientes. Quem não é, fica sempre o convite para passar a ser. Aos demais, uma boa sexta-feira. Nós nos encontramos de novo no comentário de fechamento de hoje, que terá início às 4h55 da tarde. Ok? Aos demais, até daqui a pouco.